E aí, Daniel? Fala, Caião. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem? Ué, cadê meu outro fone? Tá Não só com sei. um lado aí? É. Caiu aqui. Tô acostumado a usar só um. Aí, beleza. Dá mais um minutinho, o pessoal entrar. Como é que você tá? Claro, vamos esperar, mas você que manda aí. E aí, tava no consultório? Eu tava, na verdade, eu ia ficar lá, Ia só que fazer de... começou uma obra Ixi, no conjunto ao lado e eu falei, eu vou ter que sair daqui, senão a live vai virar um caos. Estavam quebrando bem do lado da minha parede mesmo. E aí eu saí de lá rapidinho e vim pra casa. boa. O prédio comercial é o Vamos lá, horário né? que dá pra fazer a obra. Eles fazem agora à noite. É. Bom, vamos lá. Primeiro, né, boa noite a todos. Espero que todos estejam bem. Então hoje eu trago o Dr. Caio, né, o Caio Bonadil, psiquiatra, médico do sono, e eu optei por esse tema, primeiro que o sono é um dos pilares da medicina do estilo de vida, né, que eu pratico, a gente sempre tenta estimular uma promoção de saúde em todos os pilares, né, combate ao sedentarismo, combate ao tabagismo, combate à obesidade, e o sono é um dos pilares, e eu digo que talvez seja o pilar, né? Se a gente não tem uma boa noite de sono, nós não teremos um bom dia, e vice-versa, né? E o sono vai ter influência, isso que nós vamos discutir muito aqui, tanto em questão de obesidade, estresse, ansiedade, pressão arterial, emagrecimento. Então, assim, é a base de tudo, né? O grande regulador dos nossos hormônios, estimulantes e depressores. Então, não tem como a gente ter um organismo, uma saúde estruturada sem ter um sono adequado. Então, eu trouxe realmente um especialista. Para quem não conhece, o Caio tem um canal super legal no YouTube, né, que é Caio no Sono, com muita informação. E, Caio, para mim, informação é a grande arma que nós temos para combater os distúrbios do sono. É, Primeira coisa, Caio, conhecimento que eu queria represado escutar um não tem pouco, valor, né? nenhum, valor Não, nenhum. não dá. E eu queria primeiro falar com você, Caio, assim, muito se fala que na pandemia agora o sono bagunçou, as pessoas estão mais ansiosas, insônia, etc. Queria a sua opinião em relação ao panorama nesse momento. O que você pode falar dos distúrbios do sono nesse momento e se quiser se apresentar aí para o pessoal que não te conhece aí dos meus seguidores. Obrigado, Daniel, pelo convite. Eu gostei bastante de ter aceitado, porque você é cardiologista. A gente conversou antes dessa live, eu tenho bastante amigo cardiologista. Eu tive um contato com cardiologia na residência de medicina do sono bem intenso. Uma coisa que eu não te falei, eu fiz a minha iniciação científica na faculdade foi em cardiologia. Que Então, legal. eu sempre namorei a cardiologia, mas por uma questão enfim, de preferência, acabei não seguindo, né, nessa área. Eu fiz a faculdade, depois fiz a residência médica em psiquiatria, depois fiz a medicina do sono e hoje eu atuo nessa área basicamente. E em relação à pandemia, eu acho que os transtornos de sono eles sempre foram muito prevalentes. Só que nós temos um problema de subdiagnóstico, ou seja, nós não sabemos, acredita-se que o número de pessoas que sofrem de transtorno de sono seja muito maior do que a gente imagina e do que a gente de fato diagnostica. A pandemia, como tem sido um baque muito grande, ela tem feito o seguinte: pessoas que têm mais chance de desenvolver transtornos de sono, principalmente insônia, elas de fato foram premiadas. A pandemia ela só deu um empurrãozinho
e premiou essas pessoas com mais um problema, além de todos esses que nós estamos vivendo. Se a gente for pensar nas três doenças do sono mais comuns, né, insônia, a privação de sono, que é quando a pessoa dorme menos do que o corpo dela avisa, né, do que o corpo precisa, e a apneia, em relação à privação de sono, pessoas que têm oportunidade, têm condição de manter um trabalho dentro de casa, elas acabaram melhorando, porque ganharam um tempo de deslocamento. Aliás, assim, apesar das tarefas domésticas terem se acumulado um pouco, principalmente para quem tem filho, mas ganharam horas de sono. Quem era privado de sono, e aí pode-se dizer que elas se curaram, né? Tive alguns casos no consultório que você acaba ficando naquela dúvida se é de fato uma insônia, uma privação de sono, faz toda a investigação com diário de sono, até com exames mais complexos como actigrafia, várias consultas até você entender o padrão de sono dessa pessoa. Privados de sono, de fato, melhoraram aqueles que têm condição de trabalhar em casa, né? Infelizmente, nem todos têm essa condição. E quando a gente pensa em apneia, que é uma doença que está intimamente relacionada ao estilo de vida, porque um dos fatores que causam a apneia, né, o mais evidente aí é de fato a obesidade, e na pandemia, como é uma coisa que está se arrastando, está dando tempo para as pessoas ganharem peso, né, e perderem referências de estilo de vida mais saudáveis, né? Então, no consultório eu tenho observado aumento de queixas, por exemplo, de ronco, né? E quando você vai investigar, você tem um ganho de peso associado. Então, e eu tenho uma certa preocupação que nós não vamos dar conta desses transtornos de sono que estão aumentando exponencialmente na pandemia, porque nós temos poucos especialistas e as ferramentas diagnósticas que nós temos ainda, infelizmente, têm difícil acesso. Então, o panorama da pandemia em relação ao sono, atualmente, é esse. É bastante preocupante. Veja que é interessante, né, o que o Caio falou. Às vezes nós linkamos a pandemia exclusivamente a pioras absolutas do distúrbio do sono, mas algumas pessoas que antes eram privadas de um sono porque trabalhavam fora, se estressavam, essas foram relativamente beneficiadas. Mas realmente Sim. o grande impacto está relacionado à piora do estilo de vida. Então, aumento de consumo de álcool, ganho de peso, sedentarismo, né? A gente sabe que, e aí eu acho que talvez seja um tema primordial, né? Que todas as pessoas se perguntam, né? Como melhorar o sono. Então, antes de sair comprando a sua melatonina, né? Se automedicando com coisas que nós vamos até discutir, eu acho que é o mais importante, né, Caio, a gente fazer esse alerta em relação à higiene do sono. Não tem como tratar um distúrbio do sono sem melhorar a higiene do sono. Que você pode falar sobre isso, Caio? Qual que é realmente o padrão ouro em se melhorar a higiene do sono? Qual que é o beabá que a gente tem que fazer? Higiene do sono e controle de estímulos, né? A gente usa esses dois nomes, mas basicamente é um conjunto de técnicas que se referem à mesma estratégia, né? Ou seja, voltar a ter uma relação mais saudável com o seu próprio sono. Porque a premissa disso tudo é o seguinte: nós temos que entender de uma vez por todas que o sono é um comportamento humano que é produzido pelo cérebro. Ele é um processo ativo, ele não é um processo passivo como se achava antigamente, né? A partir da década de 20, de 30, a gente já tinha evidências muito robustas de que, de fato, o cérebro produz o sono, ele está trabalhando para a gente dormir, que é uma coisa que às vezes as pessoas têm uma dificuldade de entender. E é por isso que acabam recorrendo à medicação. Então, nós temos habilidade de produzir um sono normal, desde que você não tenha nenhum distúrbio neurológico ou alguma disfunção anatômica cerebral mais específica. O fato é o seguinte, Daniel, as pessoas na pandemia,
muitas delas perderam referências, perderam pistas ambientais que ajudam a regular o sono e principalmente o ciclo circadiano. O que é o ciclo circadiano ou o ritmo circadiano? É um fenômeno que está relacionado ao ciclo sono e vigília, que também é controlado pelo cérebro, né? O famoso relógio biológico, ele existe. Ele está lá dentro do hipotálamo, numa região que se chama núcleo supraquiasmático, é um grupinho de 200 mil neurônios ali, mais ou menos, e eles controlam absolutamente tudo o que acontece no nosso corpo num ciclo de 24 horas. Só que para isso funcionar, nós temos pistas ambientais que avisam esse relógio biológico e falam o seguinte: olha, isso aqui é dia, isso aqui é noite. As três principais pistas ambientais que existem são luz, tanto a luz natural quanto a luz artificial, a alimentação, e quando eu falo de alimentação é tanto no aspecto qualitativo, ou seja, o que você come, e também e de quantidade também, mas principalmente horário, certo? E a terceira e última pista ambiental, tem várias, mas estou falando das três principais, é movimentação ou interação social. Movimentação e interação social. A pandemia veio, um isolamento social imposto por uma necessidade sanitária, e isso se perdeu para muitas pessoas, né? E aí o sono ele vai desregular. Então a higiene do sono e o controle de estímulos é um conjunto de técnicas que ajuda a regular esse relógio biológico. Então a principal regra, se você for começar a praticar a higiene do sono e controle de estímulo, é fixar o horário que você acorda. Não acordar todo dia em qualquer horário ou a hora que der vontade. A gente tem que fixar o horário de acordar. Caio, mas o horário de dormir. Caio, mas o horário de dormir também não é importante? Sim, mas sob uma outra. Vamos olhar isso com uma outra lente. Por que eu estou falando isso? Eu não, né? Isso foi inventado há vários anos, mas inventado assim, descoberto e tal. Então, se você fixa o horário de acordar, independentemente da quantidade de horas que você conseguiu dormir, vamos supor que por algum motivo você está mais ansioso, você conseguiu dormir somente 4 horas, mas você fixou o seu horário de acordar às 7. Vou dar um exemplo aqui. Se a sua necessidade de sono for maior que 4 horas, e para quase 100% das pessoas isso é fato, no outro dia você vai estar mais cansado, sim. Você vai sofrer um pouquinho mais com problema de memória, irritabilidade, falta de concentração. Mas no dia seguinte você vai ter mais facilidade para pegar no sono porque você está mais cansado. Porque além do ciclo circadiano, a gente tem um outro processo que controla o sono que se chama processo S, ou processo homeostático. Que nada mais é do que o seguinte: quanto mais cansado você está, mais fácil você pega no sono. Certo? Então, por isso que é importante fixar o horário de acordar. Outra coisa, a gente só deve ir para o ambiente de sono, ou seja, para a nossa cama, para o nosso quarto, enfim, quando você está com sono. Não é pegar aquela orientação geral, olha, todo mundo tem que dormir 8 horas, então eu vou para a cama às 10 e acordo às 6. De nada adianta isso se às 10 não for o seu horário de pegar no sono. E cada pessoa tem um ritmo biológico e uma necessidade de sono, e isso é individual. Então não adianta você inventar um horário que o teu relógio biológico não está acostumado, certo? Excelente. E digo mais, né? Essas características de padrão de sono, elas variam com a idade. O recém-nascido é de um jeito, depois ele vira adolescente, ele vira criança mais velha, ele já muda. Quando ele vira adulto, muda, e quando ele vira idoso, ele muda também. Então a gente tem que olhar para as faixas etárias. Outra coisa importante, diminuição da exposição à luz artificial no período noturno. Por quê? Luz artificial no período noturno, principalmente de telas, celular, isso emite uma frequência de luz azul, e nós sabemos que a luz azul inibe a produção de melatonina, que é um hormônio que a glândula pineal, nosso cérebro, produz
quando há ausência de luz. Então, se você se expõe à luz artificial excessivamente antes do horário de dormir, nada mais você está fazendo, está mandando uma mensagem para o cérebro dizendo o seguinte: olha, ainda é de dia, não durma. Então você vai ter mais dificuldade para pegar no sono. Outra coisa, né, que faz parte de higiene do sono e controle de estímulo, a prática regular de atividade física. Tem vários Fundamental, muitos estudos comentaram aqui, né? tem vários estudos que dizem que a atividade física regular, ela mantém as fases do sono, o sono é dividido em fases, nas devidas proporções, principalmente o nosso sono profundo, que é o estágio 3 do sono não REM. Então, quanto mais regular essa atividade física, o sono fica de maior qualidade. Tem um problema, né? Em geral, a gente não recomenda fazer atividade física intensa no período noturno, mas isso é muito relativo também. Depende muito da rotina que a pessoa tem, certo? Então, cuidado com atividades físicas mais intensas no período noturno, porque provavelmente, dependendo, né, da pressão de sono que a pessoa tem, vai ser mais difícil dela dormir. A alimentação é super importante. Se você manter horários regulares de alimentação, isso também é importante para a higiene do sono e controle de estímulo. Muito cuidado com refeição hipercalórica no período noturno, porque isso vai alterar, primeiro, a curva de produção de grelina e leptina, que são dois hormônios que regulam aí o nosso apetite, vai aumentar um pouco a latência para o início do sono, vai alterar todo o metabolismo da glicose e a glicemia aí ao longo da noite, e você vai ter problema para dormir. Além, né, de refeição hipercalórica à noite, se o cara deita de bruços, tem refluxo, tem uma série de outras questões, né? Assim, acordou no meio da noite e viu que está com dificuldade de voltar a dormir, a única coisa que você não pode fazer é, primeiro, olhar no relógio e pegar no celular. E segundo, ficar no ambiente de sono. Quando a gente fala de sono e insônia, o cérebro, ele aprende por associação. Então, o cérebro, ele tem que associar o ambiente de sono a um estado de relaxamento e não a um estado de hiperalerta. Então, viu que está com dificuldade de começar a dormir de novo, sai do quarto e tem que fazer uma atividade relaxante. E aí, o que é relaxante para mim pode não ser para você, aí já é um processo de autoconhecimento. Tem gente que gosta de leitura, de atividades manuais, de meditação. Inclusive, essas atividades relaxantes, elas têm que ser priorizadas no período noturno também, né? E também você ficar atento para como é o seu ambiente de sono, como é o seu quarto. Nós não podemos levar problemas para o quarto, nós não podemos levar refeições para o quarto. O quarto, ele só serve para dormir e para atividade sexual, ponto. O quarto não é para ficar fazendo planilha, para trabalhar, virar refeitório, né, ter um monte de tela, idealmente não, certo? Então, essas são as orientações principais, assim, de higiene do sono e controle de estímulos. Muito cuidado também com o consumo de café e com outras substâncias estimulantes, certo? Muitas pessoas tomam chá para dormir, mas tem muitos chás que têm cafeína, então cuidado. Não existe uma dose de cafeína ideal, porque a sensibilidade à cafeína, ela é individual, certo? O que se recomenda de uma maneira geral é que a gente tome ali no máximo 3 a 4 xícaras por dia, e é xícara, tá? Não é a xícara dos cafés da Alemanha, que é uma coisa desse tamanho. Então, só que isso depende, né? Eu, por exemplo, se eu tomo um expresso agora à noite, isso não vai fazer a menor diferença para mim. Porque a sensibilidade à cafeína, como eu disse, ela é individual. Né? Então veja que, assim, para a gente entender, a higiene do sono é um treino, né? O cérebro precisa entender que é hora de dormir e entender que é hora de acordar.
eu também sempre falo para os meus pacientes que, né, o quarto lugar é sono e sexo. Então não é para levar trabalho, não é para levar comida, quiçá não era nem para ter uma televisão no quarto. Então assistir série não tem que ser no quarto, ler livro não tem que ser no quarto. Então tudo isso é fundamental. Se a gente trazer um pouco para a cardiologia e atividade física, olha que interessante, né? Tem um marcador que eu gosto muito de usar com meus pacientes, alguns atletas, inclusive, para a gente avaliar a questão de overtraining, que é a variabilidade cardíaca. Então, ou seja, quanto maior a variabilidade cardíaca, ou seja, a diferença entre a nossa frequência mínima e a máxima ao longo do dia, melhor o nosso sistema parasimpático, que é aquele que freia, está atuando. Quando que a frequência cardíaca é mais baixa? Quando a gente dorme. Se a gente não tem um sono adequado, tem microdespertar, ou está muito excitado porque está fazendo coisas que não deve à noite, sua frequência não baixa, sua variabilidade diminui. Então, seu nível de estresse está lá em cima. Então, assim, o sono é onde esses hormônios vão se regular, né? Você vai ter a Exato, queda de né? cortisol, vai ter todo o pico da melatonina. Uma dica interessante, até queria saber se você concorda, é a função, por exemplo, do night shift. Eu uso no meu iPhone, não sei o quanto Uhum. que tirar essa luz, né? Então, não sei se o quanto melhora, mas eu acredito que tenha algum benefício, digamos. Existe um benefício, mas ele é muito discreto, porque Tá, é o bom saber para as celular e o pessoas tem não a acharem Apple, que acho dá que para ficar. a Apple ano passado eles prometeram criar o iPhone com um night shift decente, né? Até agora não saiu. Tá. Então o night shift ele é muito discreto o efeito dele, tá? Mas o celular tem um outro problema. Já que você falou de hiperalerta O noturno, estímulo, né? o estímulo, As porque notícias. tudo que a gente faz no celular, 90% das coisas, é excitante, né? Então você está no WhatsApp, depois você vai para o Instagram, depois você vai para o Facebook, depois você vai para o e-mail, depois você vai para o aplicativo não sei do que. E então, a hora que você vê, a hora que você percebe, você está ali há 3 horas. Né? Isso é muito comum. Então, o celular tem esse outro problema. A questão da televisão, Daniel, é muito relativo, tá? Pode Pelo ser seguinte, relaxante. porque a distância que a TV está da gente é um pouquinho maior, então a intensidade dessa frequência de luz azul, até por uma questão da TV mesmo, ela costuma ser menor, né? Questão, enfim, física ali, Tá. né? De material e tal. E tem uma outra questão, né? Tem gente que só dorme com TV ligada. E aí programa a TV para desligar em determinado horário, certo? Mas essas mesmas pessoas que só dormem com TV ligada também podem perder o sono a depender do que estão assistindo. Então, voltando ao assunto da pandemia, né? A pandemia virou o momento das maratonas, né? Então você maratona uma dieta, você maratona uma série, você maratona, esse ano que eu vou ler 12 livros por ano. Mas tem muita gente colocando muita promessa na Um pandemia que não vai hiperestímulo, né? cumprir. É, então, não dá para você imaginar um sono relaxante se você maratona uma série super excitante à noite. Ainda mais se você tiver que acordar cedo no dia seguinte, né? Então tem que ter esse autoconhecimento. E é interessante isso que Assistir você falou falda é da variabilidade. impossível. É interessante isso que você falou da variabilidade de frequência, porque o que nós temos no sono normal? Né? O sono normal ele é dividido em não REM e REM, e o não REM ele é dividido em três partes, né? Estágio 1, 2 e 3. O que é REM? É uma sigla em inglês que é movimento rápido dos olhos, certo? Isso foi descoberto lá na década de 50, por quê? Se observou que nesta fase do sono, todos os músculos estão parados, menos os músculos da respiração, lógico, o músculo cardíaco, enfim, a via aérea superior,
mas todo o resto tá parado, só que os olhos estão se mexendo. Então a musculatura extraocular está ali a todo vapor. Então eles se dividiram por conta disso. E o que acontece? O não REM, você tem um predomínio de atividade parasimpática. Ou seja, é uma desaceleração mesmo. Então a frequência cardíaca, à medida que você vai se aprofundando no sono não REM, ela também vai diminuindo. A frequência respiratória, ela também vai ficando cada vez mais regular. Então o processo natural é esse. Por outro lado, o sono REM, ele é um caos fisiológico total. Então, nós não sabemos até hoje o porquê Qual é o predomínio? que isso acontece, né? Porque do ponto de vista evolutivo, se você tem um caos fisiológico, você está em perigo, mas nós precisamos do sono REM, porque nós vemos que pessoas privadas de sono REM morrem mais e morrem mais cedo. Então, mesmo com o caos fisiológico, ele é necessário. Então, todas as fases do sono são necessárias, mas existe esse mistério do sono REM. Tem até livro disso, é uma coisa extremamente interessante. Mas o sono normal ele funciona dessa forma, como você falou. Existe uma desaceleração, mas no sono REM nós temos uma variabilidade muito grande de frequência cardíaca e frequência respiratória também. Bom, então, a gente, como falou, do panorama na pandemia, então, interessante saber que algumas pessoas até se beneficiaram, né, aquelas que tinham privação do sono. Falamos rapidamente não, mas falamos um pouco da higiene do sono, que eu acho que para a gente começar a discutir os distúrbios do sono, é importante a gente já entender que se não está fazendo alguma coisa do que nós discutimos, já é um caminho para tratar. E talvez entramos numa parte agora importante, que é o diagnóstico, né, Caio? Porque assim, e aí é uma questão, como nós estamos falando um pouco mais de questão de insônia, dificuldade em induzir o sono ou de manter e a apneia do sono, acho que nós temos estratégias diagnósticas, não só a polissonografia hospitalar, né? O que você pode falar um pouco dos métodos diagnósticos, assim, para a grande maioria dos distúrbios? Nós não vamos entrar em detalhes de distúrbios de movimento, parassonias como sonambulismo. Eu acho que a grande maioria da população e até das pessoas que estão assistindo a gente são aquelas pessoas que têm uma dificuldade em iniciar o sono ou acordam no meio da noite e não conseguem mais dormir, que grande parte delas, assim, a maioria, ou pelo menos assim, todas estão dependendo dessa questão de higiene, ok. Mas, e além disso, né? Como que a gente pode diagnosticar um pouquinho mais preciso até a gente chegar na questão da apneia e distúrbios cardiovasculares? Sim. Antes de começar a responder essa pergunta, a higiene do sono e controle de estímulos, além de servir como tratamento, elas servem como prevenção. Isso é muito importante a gente pontuar. Em relação a exames diagnósticos, né, nós temos dentro da medicina do sono a polissonografia, que é o exame clássico, né, que já tem aí muitos anos, mas apesar de ter muitos anos, em alguns aspectos ele ainda é muito arcaico. E as pessoas automaticamente elas fazem o seguinte raciocínio: estou com dificuldade para dormir, logo eu preciso de um exame do sono, eu preciso fazer uma polissonografia. E como a polissonografia clássica, a que todos conhecem, né? Você tem que ir para o laboratório do sono, ou seja, é um ambiente de sono que não é seu. Você tem que respeitar o horário do laboratório do sono, porque o laboratório do sono tem hotelaria e tem técnico de polissonografia. Então, às vezes, é um horário que não é seu. Muito viés. E você é vestido com uma série de eletrodos e cintas e sensores. É lógico, a polissonografia ela é um exame super importante, mas a indicação da polissonografia ela é para basicamente distúrbio respiratório do sono, hipersonias de origem central, que são doenças raríssimas, então hipersonia idiopática, narcolepsia, os distúrbios de movimento
E aqueles casos mais bizarros, né? Você tem uma parassonia complicada, você tem a suspeita aí de uma epilepsia noturna, você tem suspeita de um distúrbio respiratório mais complexo, né? As apneias centrais e etc. Tá? Então, a polissonografia ela é importante para diagnosticar esses distúrbios, mas existem 4 jeitos de você fazer uma polissonografia, certo? E dependendo do que você quer saber o que o paciente tem, você não precisa submeter o paciente a um exame completo, ao exame do laboratório que ele vai ter que ir lá e dormir no laboratório, certo? Então a polissonografia do tipo 1 é essa completinha que o cara faz no laboratório. A do tipo 2 é tudo que tem no laboratório, mas você faz o exame em casa. Em casa. Tipo 3 e tipo 4, você também faz em casa. É lógico, nós podemos fazer, por exemplo, uma tipo 3 no laboratório, porque às vezes o paciente é muito limitado de recurso cognitivo para aprender a usar o aparelho. Ou às vezes a gente fez em casa, deu ruim no exame, a gente tem que trazer para o laboratório e monitorar junto com o técnico, vestir o aparelho e tal, porque para muitas pessoas não é simples. Então, tipo 3 tipo 4 só serve para diagnóstico de apneia. Então, eu não vou saber com uma tipo 3 ou tipo 4 se o cara tem narcolepsia, se o cara tem epilepsia, se ele tem distúrbio de movimento. Não, eu não vou saber isso. Né? Então, e quanto é que custa uma polissonografia completa no laboratório? Dependendo do lugar que você vai, são R$ 3.000, certo? Quanto é que custa uma polissonografia, um oxímetro que você coloca no dedo e você sabe se esse paciente tem apneia ou não? Custa R$ 200, R$ 300. Então, poxa, se eu quero saber se meu paciente tem apneia ou não, ou seja, aquele cara que chega no consultório, fala que está roncando, que está acima do peso, que é diabético, que é hipertenso, ou seja, ele tem cara, cheiro e gosto de apneia. Eu só quero saber se ele tem apneia. Você coloca um oxímetro... Gente, não precisa submeter. E o cara faz o exame em casa. Né? Então, pessoal, olha que importante. Às vezes a gente pensa que para fazer um diagnóstico de uma apneia do sono e entender melhor o seu ritmo circadiano no sono, a gente precisa de toda aquela parafernália e não, a gente tem opções domiciliares e algumas até com um custo relativamente acessível. Todo mundo que está perguntando, eu vou deixar nos últimos 15 minutos aqui, a gente vai discutir todas essas perguntas, tá? Então a gente já falou um pouco do diagnóstico, né, Caio? Assim, o tratamento, claro que envolve, além da higiene do sono que nós discutimos, e vou até repetir depois, algumas possibilidades medicamentosas, que eu não vou entrar em questão, mas eu acho que cabe falar um pouco da melatonina, visto que o índice de automedicação é muito grande, e a gente sabe que eu, na minha opinião, vejo um benefício bem restrito, um grupo de pacientes restrito, e até uma dose muito menor do que habitualmente as pessoas usam. Eu gosto de alguns suplementos à base de triptofano, GABA, chá de mulungu, chá de extrato de camomila, valeriana, zinco, magnésio. Eu prefiro sempre, se não resolver com a higiene do sono, etc., tentar alguma suplementação assim, e vejo a melatonina com bastante restrição, e eu queria saber até da opinião do especialista, né? Que você pode orientar as pessoas, que eu tenho certeza que daqui muitas pessoas fazem uso ou já escutaram alguém que faz. Sim. A suplementação, Daniel, ela traz sim benefício para os pacientes, né, para muitos deles, mas se você não fizer higiene do sono e controle de estímulo, vai ser muito difícil dormir somente com suplementação, né, além do estilo de vida, né? Então, isso já é bem estabelecido. Melatonina é um hormônio, né? Nós produzimos melatonina. Então, se você faz automedicação com melatonina, você está fazendo uma terapia hormonal.
sujeito a todos os efeitos colaterais que, felizmente, são poucos, principais, pesadelos e sonolência excessiva diurna, certo? Muito. Só que o grande problema da melatonina não é esse. O problema da melatonina é deixar de olhar para outras coisas e aumentar o tempo de um diagnóstico definitivo de doenças do sono, que por natureza já é longo, por uma série de aspectos, por falta de especialista, por falta de acesso, por falta de formação. Eu tive uma aula de medicina do sono na faculdade, tive um seminário na residência de psiquiatria, e eu entrei na residência de medicina do sono e eu falei, meu Deus, por que eu não estudei isso antes? Né? Incrível. Então, o problema é esse, a automedicação com melatonina, e seja lá como que for, ela atrasa o tempo do diagnóstico definitivo, porque as pessoas têm na cabeça o seguinte, que a medicina do sono só é insônia. Existem 100 doenças do sono catalogadas na classificação internacional de distúrbios do sono. Então, só que o problema, Daniel, é o seguinte, como o sono é um comportamento humano no qual a gente está inconsciente, quando ele acontece, nós estamos inconscientes, então é difícil para o paciente descrever queixas de sono. E quando você não sabe lidar muito bem com as queixas de sono, você vai lá e dá um remedinho. Ou o próprio paciente começa a tomar o remedinho. E aí você atrasa o tempo de diagnóstico. Quantas vezes eu já peguei pacientes no meu consultório que passaram por 400 profissionais e estão tomando medicações para dormir, e a hora que você vai investigar é uma apneia do sono, que não tem nada a ver com a insônia. Elas se associam bastante, mas o mecanismo é outro. Né? Então, a melatonina, ela é produzida, como eu disse, na ausência de luz, começa a ser produzida ali entre 5 e 6 da tarde, bem lentamente, faz um pico lá na madrugada e depois volta a cair de novo. E as estratégias para fazer com que ela seja produzida adequadamente de fato, manter essas pistas ambientais bem reguladas com higiene do sono e controle de estímulos, como eu falei anteriormente. Para você ter uma ideia, existem 2 indicações de melatonina dentro da medicina. Transtorno comportamental do sono REM e distúrbios de ritmo circadiano. Nenhum desses é insônia. Então, muito cuidado. Tratamento padrão ouro para insônia, além de medicação, as medicações estão ali dentro do rol, mas elas não podem ser usadas no longo prazo, porque o que de fato trata a insônia crônica, por evidência científica, eu estou falando que tem de evidência, tá? Não estou desprezando técnicas complementares, mas eu estou falando que tem evidência. É terapia cognitiva comportamental para insônia, que é uma técnica de terapia que existe há 30 anos, 40 anos, que o psicólogo do sono aplica, né? Ou o profissional de saúde que tem formação em psicologia do sono, e aí o paciente completa esse protocolo e de fato a insônia crônica tem bons resultados, certo? Não é todo mundo que se adapta, às vezes você tem que usar outras estratégias. Então, melatonina, ela tem o seu uso dentro da medicina do sono, mas nenhum deles é insônia. Nós podemos usar melatonina para ajudar no aumento de qualidade de sono e até numa percepção de sono mais satisfatória em pessoas que, de fato, a gente sabe que a curva de produção de melatonina está alterada. Mulheres na menopausa, idosos, crianças com autismo. Isso. Mas porque nós sabemos que a melatonina... Os extremos, né? Não... Exato. Então, esses pacientes se beneficiam, sim. E a dose, uma pergunta em relação à tolerância. A dose, assim... Meio a 1, né? Meio pode ir até 12 no transtorno comportamental do sono REM. O cara traz dos Estados Unidos 5 potes de 10 miligramas e toma 3 para dormir. Né? Então é complicado. Então veja assim que não tem como fugir. Tem que ter um bom dia para ter uma boa noite, né? Estilo de vida adequado, uma alimentação sem ultraprocessados, pobre em açúcar,
atividade física regular, né, praticar espiritualidade, meditação, ou seja, se você tiver uma boa rotina diurna, sua chance de chegar lá à noite e não ter um distúrbio do sono aumenta demais. E realmente melatonina não é muito pontual, são casos específicos, não é remédio não é um drops. E até a Cláudia, minha irmã psicóloga, falou, ó, vejo aumento grande de queixa de insônia com meus pacientes na pandemia, inclusive crianças, né? Sim, sim. Isso deve estar As sendo crianças realmente estão sob estresse, né? Porque essa coisa do ensino EAD, agora estão reabrindo, mas no começo eles não tinham nem lugar para brincar, né? Então, e o estresse do ambiente domiciliar, né? Tá todo mundo dentro do mesmo teto o tempo inteiro e a rotina de sono da criança não é igual à rotina de sono dos pais, né? Então, com certeza existe esse aumento, sim. E assim, muitos perguntam, né? Eu como cardiologista, né? O que tem a ver a gente estar conversando sobre sono? Então, além da questão da medicina do estilo de vida, como eu falei, é um pilar, é intimamente relacionado com o meu dia a dia, né? Então, assim, eu canso de pegar pacientes hipertensos, e aí, quando eu falo de hipertenso, não é só hipertensão secundária, onde a apneia pode ser a causa, né? A gente fala, quando fala em hipertensão, a gente tem a hipertensão primária, que é aquela da maioria da população, 90%, e outros 10% a gente chama de hipertensão secundária, onde tem um fator específico, onde você tira essa causa, a hipertensão some. Pacientes com uma hipertensão primária, mas que a gente está com uma certa dificuldade em normalizar, assim, vai atrás que tem coisa no sono. E aí está nosso link, né, Caio? A gente até compartilha pacientes nesse sentido. E cabe uma pergunta que fizeram aqui. Falem, quando deito, só respiro pela boca, tem desvio de septo. Então, assim, um dos diagnósticos, né, que a gente faz num paciente hipertenso, pode fazer, é a apneia obstrutiva do sono, né? Que ela por si só é fator de risco para morte súbita, para arritmias cardíacas e para hipertensão. E muitas vezes vai parar na sua mão depois de ter passado, né, por N médicos e, como você falou, o diagnóstico atrasa demais. Né, Caio? É a sua rotina, pelo visto, né? É a minha rotina, é a tua rotina, é a rotina de todo mundo. Por quê? A apneia do sono tem uma prevalência mundial estimada em 1 bilhão de pacientes. Isso é um artigo do Lancet, publicado ano passado, que todo mundo ficou assim, nossa, mas todo mundo já sabia, porque a gente tem o Episono, que saiu, o estudo do Instituto do Sono, que existe até hoje, está rodando até hoje, só que lá em 2010 ele já falava pra gente, olha, 33% da cidade de São Paulo é apneica, né? E é uma doença silenciosa que faz um estrago absurdo por conta de 4 fatores. Você tem uma hipóxia intermitente, ou seja, o seu oxigênio no sangue fica que nem louco, né, oscilando a cada parada respiratória. Você tem uma disfunção endotelial, ou seja, os seus vasos sanguíneos vão para o vinagre. Inflama. Você tem um estresse oxidativo, né, inflamação, e você tem uma hiperatividade simpática, né, que o nosso sistema nervoso simpático ele fica completamente ativado numa apneia que não é tratada, né? E isso gera lá que é o que eles chamam de end stage ali, tem um estudo lindo do que saiu de 2017 do Javaheri, que ele falou, olha, o end stage é a doença cardiovascular, se você não tratar. Então, o primeiro congresso de medicina que eu fui na minha vida, medicina do sono, né, que eu fui na minha vida, o palestrante era o Fernando Morgadinho, neurologista e médico do sono lá da Unifesp, e ele falou o seguinte, que todo paciente que tem hipertensão, que tem diabetes ou que tem obesidade, tem que fazer. Mesmo sem sintoma, se o cara falar para você, não ronca, porque quem ronca nunca ronca.
Exato. Então, assim, E se a esposa mesmo sem dorme bem, também não vai escutar. exato. Mesmo sem sintoma, você tem que pedir a polissonografia, porque a chance dele ter apneia é extremamente 50, alta, pelo menos. extremamente alta, né? E isso é meu dia a dia, né? Assim como você, eu recebo no consultório hipertenso, eu recebo diabético, eu recebo obeso, porque a medicina do sono é isso, ela é multidisciplinar, né? E frequentemente encaminho esses pacientes para vocês também, porque eles têm arritmia, eles têm hipertensão, e existe também um risco metabólico, né? A apneia não tratada aumenta a resistência à insulina, Total. então, Dificulta emagrecimento, então uma coisa leva a outra, né? É causa e consequência. exatamente. E acho que o mais absurdo é um agente fragmentador de sono. O que é isso? Toda vez que você para de respirar, Um micro o seu despertar, né? oxigênio cai, o gás carbônico sobe, isso manda uma mensagem lá para o centro respiratório e fala assim, olha, acorda. E aí você acorda. Não necessariamente você está consciente, mas você acorda. E aí você não aprofunda o sono. E aí você acorda deprimido, irritado, com falta de memória, falta de concentração, né? Aí vai para o psiquiatra fala que é depressão, Dá um remédio. e aí vira uma bola de neve, né? Eu fazia Sim, isso, eu porque também. nós não sabemos, né? É difícil a formação. É Então, sutil, né? sim, só que nós temos, de uma vez por todas, a gente tem que saber. Eu vi alguém Não falar tem de como. septo, cuidado, hein? O mecanismo da apneia não está Não, é obstrutivo. em concha nasal e nem em septo. Está aqui na hipofaringe. É mais para baixo um Isso. pouco. O que vai influenciar é o seguinte: se você tem uma hipertrofia de concha, se você tem um desvio de septo evidente, sinusite de repetição, coriza, muito sintoma nasal, se você precisar usar um CPAP eventualmente, você vai ter uma dificuldade enorme de adaptação. Você não vai dormir bem, porque você vai acordar por conta do Do nariz aparelho. entupido. Mas tem uma outra questão. Essas alterações anatômicas de viária superior, elas podem influenciar na rotação da Na mandíbula, na hora do mandíbula. mecanismo da apneia, e aí isso pode influenciar um pouco. É lógico, todo paciente, idealmente, você tem que passar por uma avaliação do otorrino, de preferência o otorrino que saiba a medicina do sono, porque, por exemplo, a apneia do sono em criança, a principal causa é a hipertrofia de amígdala, né? Perfeito. Então, pode acontecer no adulto? Pode, mas a primeira abordagem, ela não é cirúrgica, você tem que ver com mais detalhe o que está acontecendo. Muitos pacientes se beneficiam de cirurgia, mas não, não são todos, certo? Não é assim, pediu uma polissono, toca a apneia, o otorrino vai lá e opera. Não é assim que funciona, certo? Com Por isso certeza. que, por isso que idealmente tem que ir no otorrino que saiba a medicina do sono. Mas com Ó, certeza, a relação da apneia com doença cardiovascular, ela está mais do que comprovada, né? e aqui já duas perguntas, né? Que toda pessoa que ronca tem apneia, mora sozinha, tem 64 anos, tem como saber se tem apneia. Então, assim, é importante as pessoas entenderem isso, como suspeitar quem tem apneia, né? Então, aquela pessoa, primeiro, o roncador é um suspeito. Sobrepeso e obesidade, outro suspeito. Pessoas com biotipo com pescoço mais largo. Sonolência diurna. Então, aquela pessoa que acorda já cansada, com a sensação de que não descansou à noite, ou a pessoa que em qualquer lugar está cochilando, né? Às vezes até no farol, para o carro no farol, cochila. Isso são algumas coisas que nós temos que suspeitar, mas vocês, pacientes também, que sentem alguma coisa disso, tem que ter a suspeita. E, Sueli, então, além disso que eu falei, como detectar? A gente falou que tem dispositivos e até com um grau de acessibilidade bom, né, que são as polissonografias domiciliares, né, com uma simples oximetria de dedo contínua à noite, a gente consegue fazer o diagnóstico e tratar. É isso, cara? Sim, é isso mesmo. Roncador.
nem toda Todo pessoa que ronco. ronca tem apneia e Perfeito, nem todo mundo que tem apneia ronca, tá? perfeito. É Tem um dos vários critérios para tipos de suspeitar. apneia. Ronco, às vezes, depende muito de posição, se você bebeu, se você comeu. Então, muito cuidado, tá? Mas, se você tem uma pessoa que ronca, não é obeso, não é hipertenso, não é diabético, mas o cara está com sonolência excessiva diurna, ele está com alteração de humor, ele está com quadro depressivo, ele está com quadro cognitivo, investiga porque tem chance de ter apneia sim. Não é só pessoas que estão acima do peso que têm apneia. Muito cuidado. Eu tenho vários pacientes magros no consultório com apneia grave, tá? Olha só. Porque às vezes existe uma retropatia, né? Aquela mandíbula bem pequenininha para trás. Tem outras alterações anatômicas de via aérea superior que podem influenciar. Então, a gente não tem que ver só a parte cardiovascular e metabólica, mas também as alterações cognitivas da apneia, as alterações de humor que a apneia causa. Cefaleia matinal, dor de cabeça matinal, acordar com boca seca. Importante. Então, esses sintomas que também precisam ficar no radar. A apneia não escolhe idade, tá? Eu tenho paciente no consultório apneico com Olha, 27 anos. E eu tenho olha só. paciente com 80. Então, cuidado, cuidado. Que coisa. E olha que importante, hein? Não, não somos só pacientes com sobrepeso ou obesos que têm Não, apneia. Então, assim, não. é importante que você falou, boca seca ao acordar, dor de cabeça pela manhã. A Karina perguntou, Caio, essa é para você, ó. Pessoas com sono muito leve também atingem o sono REM? Aí existe uma questão subjetiva, né, que é a O que é sono leve? percepção disso. Né? Às vezes as pessoas têm uma falsa percepção de sono, e quando você vai fazer o exame do sono, seja ele polissonografia ou actigrafia, ou até mesmo um diário de sono, você percebe que a pessoa, ela, na verdade, ela dorme, mas ela tem uma falsa percepção do próprio sono. E isso está muito ligado a quadros ansiosos, certo? Então a gente tem que investigar junto com o paciente, né? Essa coisa de sono leve e sono profundo depende muito da classificação que você usa. A classificação técnica é a seguinte: é o sono não REM, estágio 1, 2 e 3. O 3 é o nosso sono mais profundo, e o sono REM. Essa é a classificação técnica. O que você chama de sono leve e sono profundo pode ser uma percepção que é individual. Né? Muitas pessoas pensam álcool ajuda a dormir. Não, é um mito, né? E Ajuda, né? ajuda É, a induzir, né? Problema. O álcool, assim, o primeiro efeito do álcool não é sedativo. O primeiro efeito do álcool é Euforia. euforizante, né? Você fica mais inibido e tal. Só depois de uma certa quantidade você tem o efeito sedativo. Acontece o seguinte, ele atua no GABA, né, nas vias GABAérgicas, ou seja, uma coisa sedativa, Depressor. uma coisa depressora, mas ele altera a arquitetura do sono. O que é isso? Ele altera as fases de sono. Então, por exemplo, o estágio 3 do sono não REM, que é um estágio mais profundo, que é o sono mais reparador que nós temos, o álcool vai lá e destrói esse estágio 3 do sono não REM. É por isso que as pessoas, quando bebem muito, apesar de dormirem muito, acordam cansadas, acordam mal-humoradas, e além da ressaca, que já é um aspecto metabólico, né? Mas o álcool, ele não deve ser usado como indutor do sono. Muitos pacientes, hoje eu não atendo muito mais em psiquiatria, mas muitos pacientes dependentes de álcool que eu atendia na época que eu atendia mais como psiquiatra e não como médico do sono, eles, se você for ver a história clínica, eles iniciaram a sua relação com o álcool com Para esse dormir. comportamento, tomar álcool para dormir. Né? Olha só. Então, cuidado com essa atitude. Deixa eu ver aqui. Ansiedade e estresse tira sono, né? Aquilo que a gente comentou, né? Da higiene. E uma coisa importante, né, de ansiedade, estresse ou até mesmo a depressão.
você tem que tratar, mas se preenche critério para insônia, você tem que tratar os dois. Tem que tratar a insônia e o transtorno de humor. Às vezes é Tratar difícil só falar um o que ou é outro não vai dar certo. perfeito. Então, veja, a gente falou sobre o panorama, né, atual na pandemia, quais os mecanismos, falamos da questão de higiene, diagnóstico, em relação a tratamento também. Então, e o mais importante, né, cara, para que fique bem claro, tem que ter um especialista, né? O médico tem que ter o feeling para interrogar sobre o sono. O sono é comportamento, né? Não adianta ficar focado na queixa do paciente, tem que ir atrás. Como você mesmo falou, né? A apneia nem sempre vem tão clássica, né? Com aquele Sim, biotipo sim. clássico, com sintomas clássicos, é aí que é a grande dificuldade. Tem uma pergunta aqui, ó, como saber que nosso sono está sendo adequado, não somente em quantidade, mas em qualidade? Excelente pergunta. Essa pergunta é excelente mesmo, porque, como eu Doutor disse, Diandro. é um comportamento que a gente está inconsciente e a gente tem dificuldade mesmo de entender. O sono reparador é o seguinte, é aquele que você dorme respeitando a sua necessidade individual de sono. Em termos quantitativos, ela pode ser 6, pode ser 7, pode ser 8, pode ser... A maioria das pessoas gira nesse intervalo, certo? Mas tem pessoas que precisam de 9, tem pessoas que com 6 já estão ok. Respeitar o seu cronotipo, que é isso? Se é uma pessoa mais noturna, se é uma pessoa mais diurna, você dorme mais cedo, você dorme mais tarde, né? Respeitar esse cronotipo. E quando você acorda, você não tem sintomas diurnos de um sono fragmentado. Alterações de humor, os sintomas de distúrbios respiratórios do sono, que a gente pontuou aqui muito bem, né? Falta de memória, falta de concentração, indisposição, fadiga, cansaço e sonolência diurna. Então esse é um sono reparador. Sono reparador não é você pegar a recomendação da televisão e tentar dormir 8 horas, porque 7 horas, talvez essa não exato. seja a sua necessidade, certo? Perfeito. Doutor Caio, o senhor faz adaptação de CPAP? Não. Quem faz Pergunta aqui. adaptação de CPAP é o fisioterapeuta do sono. Isso, a adaptação de CPAP é igual a fisioterapeuta do sono. Eu tenho excelentes profissionais que trabalham comigo. Eu não faço diretamente a adaptação de CPAP, mas é o fisioterapeuta que faz. Ó, falta 1 minuto e 45, Caio. Primeiro agradecer, tá? Eu acho que, como eu falei, tem muita coisa para falar, mas eu acho que a gente conseguiu, nessa 1 hora, abordar muita coisa, aspectos bem práticos e importantes. Acompanhe o Caio, ele tem um canal no YouTube assim, que chama Caio no Sono, que é muito completo. Tem absolutamente tudo que você possa imaginar sobre distúrbios do sono. Então, eu queria Tem agradecer o demais, e-book Caio, também. pela oportunidade de... Tem um e-book gratuito Fala aí. para profissional de saúde, né? Que o link está lá na minha Olha bio no aqui, Instagram. Pode baixar o e-book, tem eu baixei. basicamente o fundamento lá da medicina do sono. Boa, a live vai ficar gravada, eu vou deixar assim. A não ser que eu aperte alguma coisa aqui e dê errado, mas a princípio é para Tem ficar problema, gravado. já tem gente que Tá? está Manda em roubando direct já, para pode ficar ele. tranquilo. Que bom, ótimo. Caio, obrigado, tá? Se alguém tiver dúvida, entre em contato com o Caio, manda direct, mas assim, foi muito bom mesmo, acho que esclareceu muita coisa. Obrigado, Daniel. E bom restinho de semana aí para você. Para você também, boa noite aí, bom sono para Um todo mundo. abraço. Valeu, um Abraço, abraço. Tchau, tchau. tchau, tchau.